Bom dia, quarto ano. Então, hoje nós vamos começar um novo capítulo da apostila, tá? Então, abram a apostila de vocês na página 188, no capítulo 4, no capítulo 3. Quantos somos? Então, hoje no nosso capítulo, nós vamos ver um pouco sobre a população da Terra e um pouco sobre habitantes de cada cidade e tudo mais, tá? Então, como sempre no nosso capítulo, na abertura dos nossos capítulos, tem sempre uma imagenzinha para introduzir o nosso assunto. Então, a imagem de hoje, se vocês podem perceber, é uma imagem de uma cidade tipo mais populosa, mas com mais pessoas. Então, vai ter aquelas questõezinhas para a gente refletir. A primeira, você consegue identificar algumas características da população que mora nesse local? Então, vocês conseguem identificar alguma característica? Tipo, tem muita população, às vezes, ou eles são um tipo de população diferente? E o que vocês acham? Tipo, o modo de vida também deles leva em consideração, tá? O modo de vida deles é diferente do nosso, digamos assim. Como que vocês conseguem analisar isso? A2. O lugar em que você mora tem algumas semelhanças com o lugar retratado? Quais? Então, vocês vão comparar a imagem da foto com a nossa cidade, no caso, o lugar onde a gente mora. É parecido? Não é parecido? O que é parecido? Tipo, vocês vão falar isso, tá? Pensar aí com vocês. Na 3. Em sua opinião, moram muitas ou poucas pessoas nesse lugar? Então, na opinião de vocês, tem prédios, em prédios moram muitas pessoas. Então, é um lugar que moram muitas pessoas, né? Então, vocês vão levar esses aspectos em consideração. Introduzindo, começando já a nossa aula de hoje, nós já vamos ter uma atividadezinha para vocês fazerem, tá, gente? É uma atividade simples, não é uma atividade complicada. Nessa atividade, vocês vão completar ali com algumas informações que vocês sabem. Então, a primeira ali. Onde você mora, há muitas ou poucas pessoas. Em outras localidades que você conhece. Já pensou sobre isso? Então, vocês já pensaram sobre isso? Aqui na nossa cidade tem muitas ou poucas pessoas. Como que é? Então, na nossa atividadezinha ali que tem, vai ser para vocês completarem ali. Em minha casa, comigo moram tantas pessoas. Vocês vão colocar que moram em 2, 3, 4, em quantos vocês moram. Eu moro no município de Candóis. Vamos colocar que moram no município de Candóis. Onde vivem? Vocês. Vamos colocar. Eu moro no município de Candói, onde vivem tantos habitantes. Pesquisem, perguntem pros pais de vocês quantos habitantes tem na cidade. Na cidade em todo. Vamos colocar ali o número de habitantes. O estado em que eu moro, por sua vez, tem tantos habitantes. Daí aqui nessa segunda parte, vocês vão colocar o número de habitantes no estado, gente. No estado do Paraná. E na 2, agora complete essas frases. A casa onde eu moro tem poucas pessoas ou muitas pessoas? Se tem poucas pessoas, vocês marcam ali poucas pessoas. Se tem muitas pessoas, vocês marcam muitas pessoas. B. O município onde eu moro tem poucas pessoas ou muitas pessoas? Vocês vão marcar. E o estado onde eu moro tem poucas pessoas ou muitas pessoas? Vocês vão ver assim o quanto que é pouco, quanto que é muito para vocês. Tá? Seguindo em frente no nosso assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é população. Então, a população, ela é um conjunto de pessoas que habitam um determinado local. Então, a palavra população, a gente vê muito, né? A gente vê muito em vários textos. Aqui mesmo na nossa matéria, a gente vê a palavra população muitas vezes. Então, ali na página 191, nós vamos ter uma chargezinha, uma ilustraçãozinha falando. Ali, deixa eu aproximar um pouquinho aqui para mim ver. O carinha vai falar assim: já vimos que a ocupação desigual do espaço influencia na qualidade da vida das pessoas. Você tem ideia de quantas pessoas que vivem no nosso planeta? E a mulherzinha embaixo. Você sabia que nascem 5 crianças
no planeta a cada segundo. Então, se ela falou isso, é porque nascem muitas pessoas por segundo no nosso planeta. Então, a constante que tá morrendo pessoas, estão nascendo pessoas também. Então, isso faz com que o planeta ele não perca tanta população e seus habitantes do planeta, eles cresçam constantemente. Então, na questão 1 ali, nós vamos ter quantos alunos há na sua sala de aula. Nós vamos colocar quantos alunos que estudam com vocês, tá? Contando vocês. E na 2, podemos afirmar que os alunos de uma sala de aula formam uma população? Então, vocês vão colocar ali que acham que sim ou não. Qual que é a opinião de vocês? Aqui para frente, a gente vai falar sobre o crescimento da população ao decorrer dos anos, gente. Então, como vocês sabem, a população, ela cresceu. Cada ano ela vai crescendo mais e mais e mais. E como que a gente pode saber contabilizar quantas pessoas há no mundo? É por conta de um tal chamado censo demográfico. Então, o censo demográfico, ele contabiliza quantas pessoas, uma das funções dele é contabilizar quantas pessoas tem no mundo ou num determinado local. Então, a nossa tabelinha ali da página 192 vai falar um pouquinho sobre o aumento da população no planeta. Então, lá no ano 1, que dizem... ano 1 lá depois de Cristo, sabe? Ano 1. Tinha 25 milhões de pessoas. Então já tinha bastante. Em 1950 tinha 500 milhões de pessoas no mundo, gente. Levando em consideração o planeta. Em 1800 tinha 1 bilhão. Em 1927, 2 bilhões. 1960, 3 bilhões. 1974, 4 bilhões. 1987, 5 bilhões, 1999, 6 bilhões, em 2011, 7 bilhões e em 2015 tinha 7,3 bilhões. Então, para vocês verem que a partir de 1900, ali, 1920, o crescimento da população, dos números, ele aumentou significativamente. Ele foi na casa dos bilhões daí. Foi passando o tempo, poucos anos ali, ó. Tipo, de 1960 a 1974, cresceu 1 bilhão. Tipo, em 14 anos, cresceu 1 bilhão de pessoas. Nasceram 1 bilhão de pessoas. Então, a população, ela cresce em constante escala. Vamos falar agora um pouquinho sobre a história do censo demográfico, gente. Então, como eu falei, o censo demográfico, ele tem como um dos seus objetivos contabilizar a população no planeta Terra. Então, quando que foi criado o censo demográfico? Então, foi a partir de 1950, com as finalidades extremamente militares, a coroa portuguesa passou a realizar levantamentos diretos da população livre e adulta. Livre e adulta porque aquele tempo tinha os escravos, né, gente? Então, por conta disso que a gente fala livre e adulta. Até 1970, esses levantamentos foram obtidos de maneira indireta. Suas fontes eram relatórios preparados com outras finalidades, como os das autoridades religiosas sobre a quantidade de fiéis que frequentavam a igreja. Então, depois foi com outra finalidade já de ver quantos fiéis frequentavam a igreja. Os registros dos funcionários enviados de Portugal ao Brasil, além de estimativas fornecidas ao governo por outras autoridades policiais. Então, mais à frente foi criado então o chamado IBGE, lá em 1936, que é o IBGE que a gente conhece hoje. E o IBGE, ele foi assim, daí o censo ele começou a ser realizado de 10 em 10 anos, com base em um questionário sobre trabalho, rendimento, número de nascimentos e mortes, migrações internas, etc. Então, é o chamado IBGE que a gente realiza hoje, até esse ano. Era para ter IBGE por conta que é de 10 em 10 anos. O último IBGE foi
assim, né, o censo, no caso, de coleta de dados e tudo mais, foi realizado em 1900, foi realizado em 2010. Então, de 10 em 10 anos, esse ano era para ser realizado, mas por conta da pandemia, foi adiado, foi cancelado. Ali no Saiba Mais vai ter também um textinho sobre censo, tá, gente? Mas qual que é a importância do censo? Qual que é a importância do censo demográfico? Então, após o censo demográfico ser realizado em 1991, a sociedade começou a participar cada vez mais dessa pesquisa. O IBGE vem incentivando essa integração, estimulando a discussão para reformular alguns itens e acrescentar outros questionários. A participação da população é fundamental para obtermos dados cada vez mais precisos. Então, é muito importante que quando cheguem os entrevistadores, os pesquisadores do IBGE na casa de vocês, vocês falarem para os pais de vocês para receberem, mesmo que percam um tempinho ali, porque a coleta desses dados é muito importante para o Brasil, para a formulação de itens e coisas importantes para cada lugar. Então, os dados demográficos, eles dependem do censo para serem conhecidos e atualizados, e são fundamentais não só para a definição de políticas públicas, nacionais, estaduais e municipais, mas também para a tomada de decisões econômicas nos mais diversos setores da sociedade. Como vimos, no Brasil, o censo é realizado de 10 em 10 anos. E ele verifica, por exemplo, o índice de brasileiros que sabem ler e escrever, a população de crianças, a taxa de natalidade. Então, por que é importante a gente ter o censo demográfico e tudo mais, e participar das pesquisas do IBGE? Porque eles não vão medir só o número de pessoas que tem no mundo, ou em determinado lugar, ou cidade e tal. Eles vão ver também essa baixa taxa de escolaridade das pessoas, de renda, de tratamento de saneamento básico, de taxa de natalidade, que é o tanto de pessoas. Na taxa de natalidade, gente, é o número de pessoas, de nascimentos que temos, tá? Que em algum lugar nascem, ok? Então, ali na questãozinha 1, ali na página 194, vai ter observe o gráfico e responda. Então, ele vai perguntar qual que é o período avaliado. Vocês vão olhar o período. Então, mas professor, o que é período? Período, vocês vão ver qual que é o primeiro ano ali no gráfico que se inicia e qual que é o último ano lá, o último ano que acaba. Então, esse é chamado um período. Vocês vão colocar entre ano tal e ano tal, tá? E na B, ao longo desse período, a taxa de natalidade. Vocês vão levar em consideração a taxa de natalidade. A taxa de natalidade, ela aumentou, ela diminuiu ou ela permaneceu igual. Então, vocês vão analisar o gráfico e vão marcar a alternativa, tá? Então, por hoje seria isso, tá, gente? Só pra gente ter uma abertura no nosso capítulo e tal, pra ter um entrosamento nesse assunto. Realizem, são poucas atividades da apostila, mas realizem as atividades, tá? E qualquer dúvida, eu estou aqui. Semana que vem a gente vai prosseguir nesse capítulo, vai finalizar ele, que tem mais algumas atividadezinhas e mais algumas informações que vocês precisam saber. E seria isso. Tchau e até semana que vem.